Bem, o Daniel, que está aqui comigo, Daniel Wildt, é o diretor de tecnologia da Trevisan, que está lançando esse portal fantástico com inúmeras possibilidades, né? E o interessante é que isso tudo é só o início, né? Você tem inúmeros aplicativos que podem ser usados numa diversidade, né, de atividades empresariais, comerciais, vendas, compras, corretor de imóveis pode usar, enfim, mas tem muito a ser criado ali ainda com o know-how de quem está no mercado também. Cumprimentos por isso tudo que nós estamos vendo, Daniel. Muito obrigado. E essa questão da comunidade que vão trazer as novas soluções que a gente quer colocar no portal. A gente vê exemplos clássicos de outras lojas, outros marketplaces, né, como da Apple, como da própria Nokia, e é mais um marketplace, só que esse focado para o mercado corporativo. Então, qualquer empresa que tem uma necessidade de negócio para ela, seja de logística, auditoria, como os outros nichos que você comentou, o eMove está aí para atender. Qualquer necessidade de coleta de informação, seja de foto, posicionamento de GPS, seja com regras, com cálculos e tal, o produto está aí para atender e ajudar, né? E uma infinidade de plataformas e dispositivos que ele pode executar isso tudo. Como é que surgiu essa ideia? Que essa é uma ideia inovadora, né? De você ter um portal em que você oferece dezenas, enfim, uma enorme infinidade de aplicativos gratuitamente, mas se o sujeito quiser usar, né, numa escala maior, daí tem um FII mensal, que aliás eu nem vou falar o valor aqui, fiquei sabendo, porque é baixo. Daí não vale mais a pena comprar software, né? Porque é serviço mesmo. E se ele tiver ideias, ele pode agregar essas ideias ao software de vocês, ele pode customizar, vamos dizer assim. Pode adaptar, ele pode, eu gostei dessa solução, mas eu gostaria de uma informação a mais para coletar. Ou tem uma regra de negócio que eu gostaria de mudar um pouquinho, tranquilo, né? Ele pode ser treinado para ele mesmo fazer essa manutenção, ou ele pode contratar um dos parceiros da Trevisan para fazer essa personalização do software para ele. Então, ele é um ambiente totalmente aberto. Como é que surgiu isso? Como é que vocês chegaram ao ponto de dizer assim, pô, a empresa tem que focar nesse negócio? A Trevisan ela já tem uma história aí de 10 anos nesse mercado de mobilidade, né? E a gente sempre buscou ser diferente naquilo que a gente fazia. Então, há 10 anos, quando todo o mercado usava a época dos Palm Tops e coisa e tal, a Trevisan investiu em celular. Então, a gente foi uma das primeiras empresas a começar a investir em desenvolvimento de aplicativos para celular. E desde então, a gente vem crescendo nesse know-how. E o eMove ele surgiu um pouco da necessidade que a gente tinha. Quer dizer, para te dar um exemplo, projetos que nós levávamos em média de 3 a 4 meses para executar, a gente faz ele em 20 minutos com o eMove, talvez menos. 20 minutos explicando, de repente, para ti o que a gente está fazendo com calma. Mas... Assim é? É assim. Quer dizer, veja só, quantos meses levaram? De 3 a 4 meses. De 3 a 4 meses. Hoje, hein, vamos lá, estourando meia hora para entender o funcionamento. E já sai com a aplicação funcionando. Já sai funcionando a aplicação. Exatamente. Então a gente baixou de clientes que de repente demorava todo esse tempo para desenvolver, mais algum tempo, de repente um mês para implantação e coisa e tal. Você pega aí meia hora para entender o que o cara está querendo e trabalhar com ele, mais uma hora, duas para treinar ele no software, para ele já sair com a equipe, pronto, estou na rua. Por exemplo, saindo para trabalhar. Vamos pegar o exemplo aqui que eu até conversava com o Alexandre antes, o exemplo do restaurante. Qual é o equipamento que o programa vocês têm, super simples, não. Qual é o equipamento que tu recomendas que um pequeno estabelecimento, só para a gente citar como exemplo, deve usar? Hoje cada operadora tem o seu conjunto de equipamentos que são compatíveis com a plataforma, né? Então no próprio site do produto do eMove, o usuário ele consegue ver por marca, ou enfim, eu sou um usuário de BlackBerry, eu sou um usuário da Nokia. Celulares. Eu posso verificar lá quais são os compatíveis com o meu mercado, com o que eu trabalho. Palm, o pessoal ainda usa ou não? Existe um mercado, existe um nicho. Mas pouco. A Palm tem se reinventado, né? Mas não é um mercado que a gente tem focado nesse momento. Sempre está no alvo, a gente está sempre olhando o que está aparecendo para poder se atualizar. A gente, em média, homologa 10, 20 aparelhos por semana novos para colocar dentro do produto. Então, é muito grande. A quantidade de equipamentos que surgem é muito maior do que o próprio mercado consegue consumir, vamos dizer assim, né? Mais de 300 hoje homologados? Homologados, e amanhã já vai ser mais, depois de amanhã vai ser mais, e assim vai. A gente está trabalhando versões novas para o mercado de Android, para o mercado BlackBerry evoluir isso daí. Então já começa a habilitar tablets também para poder rodar o produto. iPad. A gente tem um iPad rodando aqui, rodando a versão web dele.
dele, então é infinito o negócio. E a tendência também é tentar fazer soluções específicas para esses equipamentos, o iPhone, o iPad, para ganhar a experiência do usuário. Então o cara poder estar usando o equipamento que ele é mais acostumado a usar e o aplicativo que ele vai estar usando vai ter a cara daquele equipamento que ele está usando. Então isso a gente já consegue, tanto para os usuários da Nokia como usuários de BlackBerry, a gente está alcançando isso com o Android, vai alcançar com o iPhone, com o Windows Phone e por aí vai. YouMove.me é um portal revolucionário que nasce aqui em Porto Alegre, nasce no Rio Grande do Sul para o mundo, né? Em fevereiro agora a gente está indo para Barcelona e é o lançamento mundial do produto. Isso é um grande lance, né? Quer dizer, porque hoje em dia não existe mais fronteira. Não tem fronteira. É aquela questão, a tua competitividade não está mais do teu lado e o cliente também não está mais do teu lado. E o bom disso é que a gente consegue, com a qualidade de atendimento, atender como se a gente estivesse do lado dele. Né? Hoje, com a quantidade de ferramentas que a gente tem para atender remotamente um cliente, isso fica muito facilitado. Então, e qual é a expectativa em relação além fronteiras, né? Aos outros países, a Europa, Estados Unidos, que vocês em seguida estão lá? A gente já está firmando parcerias, então a gente já está tendo um plano de ação pós o evento de Barcelona para já sair vendendo soluções no mercado europeu, americano, enfim, o que tiver. Como é um evento mundial de mobilidade, a gente vai encontrar todo mundo lá. Então o nosso stand é para chamar o cara, o cliente, vamos lá, o que a gente vai fazer para a tua empresa, para a tua organização, para o teu país, o que a gente pode trabalhar junto para fazer acontecer. E o interessante é que é apaixonante, né? É apaixonante. É apaixonante, simples, né? É simples, quer dizer, é fácil. Exato. Ele é seguro, ele funciona em toda a tecnologia de nuvem, então o usuário não precisa se preocupar com que servidor eu tenho que comprar para instalar o YouMove. Não, compra ele, sai usando. Tudo com vocês, né? É tudo com a gente. Então a gente tem empresas parceiras nos ajudando nisso, né? Algumas estão aqui pelo evento também participando com a gente. Então essa é a ideia, a gente dá o máximo de segurança para o usuário, para ele só se preocupar com o negócio dele. Essa é a ideia. Beleza, que grande momento da Trevisan Tecnologia. Um abraço, Daniel, parabéns, viu? Obrigado. Bem, um prazer conversar com o Vinícius Vasconcelos, que é diretor comercial da Trevisan Tecnologia, já está há muitos anos em São Paulo, né? Onde, enfim, a Trevisan Tecnologia tem uma parte considerável dos seus clientes, nesse que é o maior mercado brasileiro, que é o mercado de São Paulo, e um dos maiores do mundo, diga-se de passagem, né? Vocês estão muito fortes aqui e fora daqui, e em breve fora do Brasil, inclusive, muito em breve. Viesse de São Paulo para esse evento, para o lançamento do YouMove, né? Sim, vim de São Paulo, embora toda a chuva que aconteceu lá, consegui chegar aqui a tempo. E a gente veio trazer também parceiros de São Paulo, parceiros que já estão usando o YouMove, ou seja, parceiros que já experimentaram o YouMove na sua fase inicial de teste. Já temos até cases, inclusive, com esses parceiros e vieram aqui prestigiar o evento. Esse evento deve acontecer em outros lugares no Brasil. São Paulo, como tu disseste, é um grande mercado, é um mercado que hoje abre as portas para o Brasil. É de São Paulo, aliás, que a gente atende o resto do Brasil. E graças ao YouMove, a gente acredita que o mercado paulista e brasileiro vai ter um acesso a soluções móveis como nunca teve antes. A facilidade que o YouMove me dá de não precisar haver desenvolvimento, ou seja, tu vamos poder desenvolver soluções móveis sem precisar conhecer nada de código. O nosso notebook, né? O nosso notebook, o nosso laptop, enfim, só isso que precisa. Precisa ter um acesso à base de conhecimento, precisa se instruir, mas a afinidade, a facilidade que a gente vai ter, nós vamos construir qualquer tipo de aplicação que venha à nossa ideia, ou seja, passa a ser focada em negócio e não mais em TI ou programação, como quero falar. Mal comparando, tá? Mas para que o leigo consiga entender do que nós estamos falando, Vasconcelos, esse portal, o YouMove, que oferece uma infinidade de soluções, né, para as empresas, para os profissionais liberais, enfim, é mais ou menos como o que a gente tem hoje, que qualquer criança monta o seu blog. É ou não é? Perfeito. Antigamente, eu me lembro quando eu entrei nesse mercado, lá há 15 anos, você tinha que contratar um web designer porque o cara tinha que saber linguagem, programação. Hoje não, hoje é tudo autoexplicativo. É isso, né? É isso aí, excelente exemplo, é exatamente isso. Projetos que nós levávamos de 3 a 6 meses para entregar,
dando referência até web design. Hoje nós fizemos em 5 minutos, 10 minutos, pessoas leigas. A nossa equipe comercial, que não tem tanto não tem uma atividade, nem entende de código, consegue construir essas aplicações para mostrar para os seus clientes em 10, 15 minutos. Beleza. Agilidade na venda, quer dizer, né? E só que o YouMove, a obrigação do YouMove é criar toda essa rede de relacionamento. Uma das inovações do YouMove, que a gente chama de comunidade, é fazer com que empresas montem unidades de negócio focado em mobilidade, ou seja, agreguem unidades novas aos seus negócios, ou até criem novos negócios em cima do YouMove. Essa é a grande diferença de ser só uma aplicação móvel. Na verdade, ele é um modelo de negócio para uma cadeia de parceiros, sejam de TI, sejam de revendas, sejam de prestadores de serviço em geral. Ou seja, ele é muito mais amplo do que só desenvolver a aplicação. Ele vai ter toda uma forma de relacionamento com parceiros, que é a representação do que está acontecendo aqui. Estamos trazendo quase 60 empresas para o evento, para esse relacionamento se efetivar e que eles possam gerar negócios em cima da plataforma. Essa é a grande novidade que a gente vai apresentar depois com os parceiros já oficiais. E aí tu imagina quantos vão poder sair das suas faculdades, construir aplicações móveis, vender no portal ou criar clientes nos seus negócios específicos que nós nem imaginamos que podem surgir. Não tem limite, né? É a revolução da mobilidade. Agora, finalmente, vai ser aderente ao que o mercado precisava. E a ideia é ter baixo custo, senão o mercado não vai comprá-lo. Parabéns, viu, Vasconcelos? Obrigado. Um abraço grande. Um abraço também. Obrigado pela satisfação em recebê-los. Espero que goste do evento. Bem, o José Inácio Frit, que é uma pessoa bastante conhecida no segmento de TI, né? Tem eu diria uma militância de décadas, né, Frit? Só de Gerdau foram quantos anos? 40 anos. 40 anos de Gerdau. Hoje vice-presidente de marketing em eventos da Sucesso. Eu também te conheci já há muito tempo, né? Sempre engajado nessa representação que é importante, porque o setor tem demandas, né? O setor precisa, né, levar essas demandas aos governos. Do ponto de vista do mercado, olha, é um setor de ponta, mas a gente tem que sempre trabalhar para os governos não atrapalharem, né? Esse é o negócio. Bom te encontrar nesse lançamento da Trevisan. Obrigado. A gente não podia deixar de participar desse encontro, onde tem aí uma grande parte da comunidade de TI, e valorizar também o desafio e o empreendedorismo da Trevisan nesse lançamento do produto hoje, que vai ser uma marca muito importante. E como Sucesso, como companheiros de TI, a gente tinha que vir aqui e dar uns cumprimentos também para o Arruda e para toda a equipe da Trevisan. Como é que começou esse 2011 para Sucesso? Na realidade a gente fez uma leitura que o 2011 não começou, ele continuou 2010. O bom, então. Está impressionante, a gente tem uma atividade assim bastante forte, bastante carregada, e se fechou já alguns patrocínios para 2011 dos nossos eventos, que vocês ajudam a brilhantar, e como se fosse 2010 ainda. Tá? Então, coisa que a gente estava programado para março, abril, a gente já fechou em dezembro. Tá muito bom. E que bom ver, por exemplo, casos como esse da Trevisan que nós estamos acompanhando aqui, né? Que bom ver que esse nosso mercado é um mercado em que as pessoas não se contentam com o que tem, né? Quer dizer, as empresas, como é o caso de hoje aqui da Trevisan Tecnologia, estão sempre criando, sempre buscando coisas novas, alternativas. Isso é muito bom para o mercado como um todo e para nós aqui do Sul, também no sentido de a gente poder levar isso e garantir essa nossa mão de obra, esse potencial que nós temos aqui no Sul em desenvolvimento de novas soluções, novo ferramental, né? Então isso aí eu acho que é super importante. Se a gente tivesse outros exemplos nessa mesma linha, ia ser muito bom para o nosso mercado, nosso estado. Um abraço grande. Obrigado, um abraço a vocês.